Aqui, nessa casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência. Boa noite a todos. É com muita alegria que a gente volta aqui mais uma vez para trazer mais umas palavras. Leandro costuma dizer que ele não é palestrante, que ele é conversante, né? Eu estou longe de ser ainda palestrante. Eu, nas oportunidades que tem aparecido de compartilhar um pouco daquilo que a gente estuda, um pouco daquilo que a gente vivencia, eu tenho sempre procurado aceitar os desafios, porque não é fácil estar aqui. É bem mais fácil estar aí ouvindo, porque quando nós estamos aí, nós estamos recebendo as informações, estamos filtrando. Quando nós estamos aqui, nós estamos com a responsabilidade de levar a palavra dentro do que a doutrina espírita nos traz. E é por isso que eu sempre agradeço a espiritualidade pela confiança depositada, tanto nos trabalhos da casa, quanto por permitir que estejamos hoje aqui. Que sejamos todos bem-vindos a essa casa de oração e trabalho. Infância, portal para uma vida nova. Quando eu pensei nesse tema, inicialmente eu havia pensado portal para uma nova vida. E que diferença faz se é nova vida ou se é vida nova? Eu pensei em vida nova porque a vida é única. Em vários estágios, claro, mas ela é única. Talvez, se eu dissesse portal para uma nova vida, eu estaria querendo dizer que estaria começando uma vida, quando, na verdade, nós começamos novos estágios da vida única que temos. Por isso, nós nos propomos a trabalhar esse tema. Vida nova. Oportunidade nova. A infância, que é uma fase que, inclusive, quando Jesus estava aqui, ele se reportou aos seus discípulos, trazendo aquela parábola do deixai vir a mim as criancinhas. E então ele disse, está inclusive lá no Evangelho de São Marcos, capítulo 10, de 13 a 16, e diz o seguinte, então apresentaram-lhe criancinhas, a fim de que ele as tocasse, e como seus discípulos afastassem com palavras rudes aqueles que as apresentavam, Jesus, vendo isso, se zangou e lhes disse, deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Eu vos digo, em verdade, quem não recebe o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E as tendo abraçado, as abençoou, impondo-lhes as mãos. Quando se passou essa situação, Jesus estava rodeado, estava pregando, estava em reunião com seus discípulos, e todas as vezes que ele se propunha a levar mensagem, a ensinar, ele
procurava trazer a realidade da vida para as palavras e os ensinamentos que ele buscava apresentar. Nessa passagem, ele retrata sobre as crianças, sobre a simplicidade das crianças, sobre a essência, sobre a pureza, sobre a inocência das crianças. Mas, para que a gente adentre nessa questão da infância, da importância da infância, eu queria saber o seguinte: vocês acreditam que Deus é bom? E que Ele é justo? Certo dia eu estava conversando com alguém e eu perguntei isso. E a pessoa disse que também achava, que acreditava que Deus é bom e que Ele também é justo. E no dia a dia, a gente vê, muitas vezes as pessoas creem, acreditam firmemente, mas muitas vezes fraquejam. Que é natural. É natural fraquejar, porque estamos aqui para aprender, estamos aqui para nos melhorar. Sendo o Criador bom e justo, Ele nos permite vir aqui a este planeta para vivenciar novas experiências, possibilitando que nos libertemos dos vícios e má tendências que carregamos em nosso ser. Fácil se livrar daqueles pequenos vícios? Nunca é. Nunca foi, mas um dia será, porque eles desaparecerão. Aos poucos, claro. Seja o mínimo, porque as virtudes, elas vão se construindo, elas vão se desenvolvendo, e o bem vai se massificando em nossos corações. O bem vai criando raízes dentro de nós, a tal ponto de que algum dia chegaremos a sequer pensar em fazer o mal ou fazer algo que também nos prejudique. Porque quando assim agimos, nós também estamos nos prejudicando. Nós também estamos atrapalhando a nossa evolução. E nessas oportunidades, Deus permite que nós venhamos. E aqui chegamos. Aqui estamos nós, desabrochando, chegando ao planeta pelas mãos de alguém. Bela imagem, não? É assim que o Criador nos vê. Por mais que sejamos adultos nesta vida, assim Deus nos vê sempre, como crianças, em processo de aprendizagem, em processo de formação, em processo de reconstrução de suas vidas. E Ele, sendo bom e justo, nos faz assim. Simples, desnudos, sem carregar nada do que seja de bens materiais. Ele nos traz assim para que aqui, na nova oportunidade, possa adquirir novos conhecimentos, adquirir novas experiências e que possa se readaptar a essa nova realidade
que é a nova vida, a vida nova. Como todo processo de transformação sempre requer um momento de transição, a espiritualidade nos concede um período para que a gente possa se readaptar a essa nova realidade. Quando lá na espiritualidade há o plano para trazer a gente para aqui, traz com alguns planos traçados. A gente vem com alguns planos traçados. Se esses planos serão alcançados ou não, vai depender de cada decisão que tomamos a cada dia, de cada oportunidade que aparece na nossa vida. Como a gente já disse outra vez, a gente tem sempre dois caminhos, um sim e um não. Se dissemos sim, abriremos mão do não. E assim novas oportunidades vêm para seguirmos nesse caminho. Mas existe um momento específico, uma fase específica, em que nós ainda não estamos preparados para fazer essas decisões por si só. Como nós vimos na imagem anterior, aquela criancinha nada sabe, mal consegue falar. Aquela criancinha mal consegue se expressar da forma como os adultos, como os seus familiares, como a sociedade costuma ver, costuma entender. Aquela criancinha vai balbuciar, vai chorar, vai sorrir, vai brincar, mas a cada momento ela está ali porque Deus confiou a alguém que aquela criancinha fosse preparada para nesse período de readaptação, para retomar a sua vida, para retomar as experiências necessárias ao seu crescimento. É por isso que Deus coloca pessoas para que venham com a tarefa de auxiliar aquele ser nessa fase de reaprendizagem. Coloca os seus familiares, coloca os pais, coloca a mãe, tios, primos, avós, todos os seus familiares, vizinhos, até pessoas que não fazem parte daquele círculo familiar, mas coloca ali para que possam, de fato, ajudar no crescimento daquela criança, ajudar na formação daquela criança. E quando esses pais são colocados em favor do benefício daquela criança, ele dá a oportunidade para aqueles que estão como guardiães de, através da ternura, do carinho, do amor, da compreensão, poderem fazer com que aquela criança perceba o caminho correto a ser seguido. Claro, as crianças, elas têm aquele ímpeto de fazer, têm aquele ímpeto de correr, de brincar, de pular. Tem dentro de si resquícios na sua memória daquilo que de fato ele é. E que, com o tempo, irá aflorar. Nessa primeira fase, ela está se amoldando. Ela está atingindo novas experiências para, com essas novas experiências e com o seu conhecimento prévio, possa, de fato, crescer quando chegar no período da maturidade.
A criança tem necessidade de cuidados delicados que só a ternura materna pode lhe dar. E essa ternura cresce com a fraqueza e a ingenuidade da criança. Essa pretensa fraqueza, essa pretensa ingenuidade que a criança demonstra, é o que faz com que aquela mãe, a quem é concedido o direito de guiar, de orientar, de auxiliar, de fazer crescer, é que faz, de fato, com que compreenda e aceite e faça cumprir aquela missão. Porque imaginem só, a criancinha nasceu, mas já tem toda a malícia, toda a sagacidade do adulto. Certamente, a mãe não teria o mesmo afeto. Poderia até ter, mas a tal ponto de perceber que aquela criança necessita de fato da proteção, do carinho, do amor, do afeto, só com essa ingenuidade. Com aquela imagenzinha lá, daquela criancinha, que quando você vê, parece ser tão frágil. Lembro-me que quando nasceu uma criança, eu fui pegar e a mãe, cuidado com o pescoço. Calma, que é isso? E eu peguei. E aí a mãe dela, a avó da criança, Sávio, peraí, cuidado, não é assim. Calma, é assim que se pega. Fui lá, botei a mão, tá manuseando assim, tá? E Gilmara com medo de eu derrubar a Silvia no chão. Mas não, é frágil, claro. Mas quando a gente tem os cuidados, guarda os cuidados necessários, essa fragilidade se torna fortaleza. Para a mãe, o seu filho é sempre um anjo. Para quem tem filho já grande, certamente olha assim e diz, meu menino. Tenho certeza que muitos pais e muitas mães hoje olham e dizem, não, porque meu menino foi fazer isso, não, meu menino está trabalhando, meu menino, minha menina, minha criança, meu bebê, não é? Continuam. Porque esse afeto, esse carinho, essa dedicação porque se tem para com os filhos, é inato. Está dentro de cada um a proteção, o carinho. Da mesma forma, existe uma extrema confiança daquelas crianças por aqueles que lhe cuidam. Quer ver o exemplo? Quem de vocês teria coragem e a confiança disso aqui? Se não fosse ser jogado e acreditar que aquela pessoa está ali para lhe sustentar. Nesse momento de alegria. No momento em que a criancinha não está nem passando pela sua cabeça que risco poderia ter, porque sabe que aquele que ali está vai lhe proteger, vai lhe guiar. Eu achei interessante essa imagem. Ela foi tirada da internet, porque a gente fica remontando. A gente volta no tempo. A gente tem esse costume de voltar no tempo. A gente tem o costume de, sempre que acontecem as situações na vida, ver as experiências que já foram passadas para se projetar para as presentes e futuras.
Mas essa confiança aqui, ela é construída a partir daquele momento em que foi concedido por Deus a oportunidade da vida. Esse processo de amadurecimento do espírito que está naquele corpo, o processo de amadurecimento nosso, ele segue fases. Tem aí a fase da confiança, né? Tem a fase da determinação, a fase do aprendizado, a fase da autodeterminação, a fase do amadurecimento e a fase de chegar e dizer: eu sou esta pessoa. E esse processo, o processo de ligação do espírito com o corpo, ele se completa naquele momento em que nasce. Nasceu, está ali. Espírito, alma, para quem compreenda como alma, não é? Está ali. Houve o nascimento, está completa a fase de ligação do espírito com o corpo. Porém, desse momento do nascimento até os 7 anos de idade, é quando o processo de reencarnação, de fato, se completa. Porque é a fase do aprendizado. É a fase daquelas experiências, daquela criancinha que sai correndo pela sala, tem a estante de ferro e vai lá e se sobe nela, e se estica e vai daqui a pouco, né? Ou daquela criancinha que sai nas carreiras, está dormindo e acorda e desce do berço sozinha. De repente a mãe vê, o pai vê, o tio vê. Não estavas dormindo? Não, estava. Mas acordou e exerceu a sua capacidade de experimentar novas experiências que vão fazer parte desse aprendizado. Então, até os 7 anos de idade, está nesse processo aí. O ser, de fato, que adormeceu naquela fase de preparação para reencarnar, está desabrochando. A sua essência vai chegar mais para frente. Aos 14 anos, o espírito assume sua verdadeira responsabilidade, sua verdadeira identidade, assumindo sua bagagem de conhecimento e experiência. Então, quando aquele jovem, aos 14, 15 anos, começa a querer engrossar a voz, como a gente costuma dizer, naquela fase em que começa a querer colocar de fato os seus pensamentos, as suas ideias, começa a querer se impor nos seus conhecimentos. Nessa fase, é a fase que de fato está começando a demonstrar quem de fato é aquele ser. Claro, o aprendizado é constante, mas até esse momento, novos conhecimentos, novas circunstâncias vão se agregando. A partir da maturidade, aí, aquele ser tão frágil, tão pequeno, tão indefeso, passa a mostrar quem de fato é. Quando a gente se prepara para vir, nós, enquanto espíritos, nós temos a nossa memória.
Nós guardamos conosco a nossa memória integral. E o que é a nossa memória integral? É aquela que guarda de forma completa quem é o ser, marcando a sua identidade, a sua unidade, a continuidade do seu eu. Tudo que foi adquirido através das múltiplas reencarnações. Essa memória, ela é inata. Ela está lá no mais profundo ser. Quando a gente se prepara para vir, essa memória passa por um processo de esquecimento para que, naquela fase, enquanto criança, naquela fase de infância até os 7 anos, tudo aquilo que foi e faz parte do seu ser, joga-se o véu do esquecimento para que aquele ser possa ter acesso a novas informações, a novos conhecimentos, mas é um apagar transitório. Vamos lá. Aquilo que importa, aquilo que é necessário para o seu crescimento, vai estar disponível para você. Vai estar lá no seu subconsciente profundo. Aquilo que vai ser necessário para o seu melhoramento, de acordo com aquilo que você se propõe, vai vir à tona. Porque imagine vocês se nós nos lembrássemos de tudo do que passamos na vida, nas inúmeras vidas. Certamente, essa memória, como é no computador, né? Nós estaríamos com a memória bem cheia de informações. Estão, claro, mas não vão estar disponíveis todas elas. Apenas aquelas que forem necessárias. Porque esse esquecimento superficial é justamente para que os novos aprendizados, as novas oportunidades, aquilo que é de mais importante para o seu crescimento, venha à tona. E venha lhe auxiliar nesse crescimento, nessa melhora, nesse combate diário nas nossas dificuldades, naquilo que a gente tem dentro de nós e que quer se libertar. Muitas vezes não compreendemos por que memórias nos vêm. Não compreendemos por que, afinal de contas, existe essa necessidade. Esse corpo que hoje habita, que uma criança habita, por exemplo, esse corpo é um corpo novo, mas o espírito também é uma criança? No mais das vezes, não. Então, lá na questão 379, no Livro dos Espíritos, tem a seguinte pergunta: o espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto o de um adulto? A resposta da espiritualidade: pode mesmo ser mais, se ele mais progrediu, pois são apenas os órgãos imperfeitos que impedem que se manifeste. Age de acordo com o instrumento de que se serve. Então o corpo está em formação. E essa formação desse corpo será desenvolvido de acordo com a necessidade que esse espírito tem para evoluir. Logo em seguida, na questão 392, perguntou-se a espiritualidade: por que o espírito encarnado perde a lembrança do passado? A resposta foi: o homem nem pode nem deve saber tudo,
Deus assim o quer na sua sabedoria. Sem o véu que lhe encobre certas coisas, o homem ficaria ofuscado, como aquele que passa sem transição da obscuridade para a luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais ele mesmo. Quando eu busco ir por um caminho onde uma luz me ofusque, eu posso não conseguir enxergar mais à frente. Uma luz física nos ofusca. Imagine a luz do conhecimento pleno. Imagine as memórias das experiências vividas que podem ser boas ou nem tão boas assim. Poderíamos nos prender na possibilidade de não conseguir ultrapassar aquelas dificuldades. Então, certas vezes, estamos diante de situações que nos levam a recordar momentos vividos no passado. Sejam eles de alegria ou não. Assim, nós temos sempre essa capacidade de, diante das situações já vividas, a gente reproduz respostas previamente elaboradas por nós mesmos, mesmo que inconscientemente, para nos defender dos resultados que em outros momentos foram vivenciados. Quando a gente tem uma situação que é semelhante, uma que a gente já viveu e que sentiu muita alegria, nosso coração dispara. Que coisa maravilhosa, que coisa boa. Não acontece isso? Quando a gente lembra coisas boas e está prestes a passar por aquela situação novamente, não é gostoso? Da mesma forma, naqueles momentos em que passamos por alguma dificuldade, o nosso organismo, a nossa mente se prepara para se defender, para não enfrentar novamente aquela mesma situação, para não ter aquele mesmo resultado. E muitas vezes, o que é que acontece? É necessário que passemos por aquelas oportunidades, por aquelas situações, para conseguirmos nos fortalecer. Porque essas experiências, elas devem servir de parâmetros para o nosso amadurecimento. O véu do esquecimento vem para quê? Para que em nossa memória restem apenas aqueles substratos, aqueles elementos que são necessários para nos auxiliar, para encontrar as respostas necessárias. Porque muitas vezes nós nos prendemos em um copo e não vemos que pode haver uma jarra que pode saciar aquela sede. Porque quando nós estamos, muitas vezes, em determinadas situações, a gente não busca analisar a situação como um todo e nos prendemos em apenas um ponto daquela situação vivida. É como eu costumo dizer, se eu estou, aqui sou eu, esse dedinho do meio aqui, tá? Se eu estou no meio de um problema, eu consigo ver ao lado? Não. Mas se eu me coloco um pouco acima, se eu busco me colocar um pouco fora da situação, eu consigo visualizar todo o ambiente. Eu consigo visualizar todas as respostas possíveis para aquela situação que se apresenta. Muitas vezes, nós nos prendemos nestas pequenas situações e deixamos de lado as verdadeiras respostas que estão sendo nos apresentadas.
E é necessário que esse véu do esquecimento venha. É necessário que passemos por todo esse período de infância para irmos agregando novos conhecimentos, para irmos agregando novas experiências e assim sairmos mais fortalecidos dessas oportunidades. Muitas vezes, para demonstrar que de fato essas oportunidades enfrentadas no período da infância, elas são necessárias, e demonstrando também que muitas vezes aquele eu oculto, aquele eu adormecido, às vezes ele aparece na fase ainda da infância. Quer ver o exemplo? Deixa eu ver aqui. Alguém já viu esse vídeo? Não. Ele é bem rapidinho, tá? Ele tem 1 minutinho. Deixa eu colocar ele aqui para vocês. O que dizer de uma criança de 3 anos de idade que toca Beethoven com uma desenvoltura como essa? Se não fossem se não fosse o acúmulo de conhecimento, se não fossem as experiências vividas, e que aqui nesse momento desabrocha. Essa desenvoltura dela pode representar sim. Porque
uma outra criança com 3 anos de idade não conseguiria tocar. Por quê? Porque certamente essa criança teve acesso a esse conhecimento em outras existências. Certamente. A oportunidade dada a essa criança de, nesta vida, aprender, de, nesta vida, fazer, desenvolver. Claro, nós não devemos nos apegar naquilo que fomos. Nós devemos nos apegar naquilo que somos e queremos ser. Nós devemos olhar para a frente. Os aprendizados acumulados devem servir de norte para aquilo que queremos. O que é que eu quero? Eu, sábio, quando eu tiver com 70 anos de idade, aonde eu quero estar? O que eu quero fazer? O que eu quero ter feito? Tudo depende daquilo que eu me projeto hoje. Com toda a carga de conhecimento que acumulei, com toda a carga que acumulo hoje, com todas as experiências e oportunidades, com tudo aquilo que se apresenta para mim, para onde é que eu quero ir? É nessa infância, para uma nova vida, para uma vida nova, que a gente constrói. É na adolescência, quando começamos a massificar aquilo que queremos. É na nossa fase adulta, quando colocamos em prática aquilo que de fato queremos. As dificuldades aparecem, vêm nos testando e a gente vai vencendo, não vai baixando a cabeça, não vai desistindo, vai sempre em frente, colocando sempre em frente, porque essas oportunidades, elas nos são colocadas para irmos em frente. Sejamos firmes, tenhamos confiança em Deus, que é o Pai, e que vocês me disseram que Ele é bom e que Ele é justo. Então confiemos nele, seguremos na mão dele. As oportunidades que nos aparecem, agarremos para o nosso melhoramento e para conseguirmos vencer todas as dificuldades que forem se apresentando. Façamos isto e sejamos felizes sempre. Por fim, nesse Dia dos Pais, eu queria deixar para vocês o seguinte: Pai é um ser a quem o Criador confiou a graça de uma vida. Façamos a nossa parte, pais, pois essas criaturinhas também confiaram e confiam em nós. Parabéns a todos por esse Dia dos Pais. Pais, pães, mães, mais. Sejamos felizes sempre. Muita paz a todos e que o Mestre Jesus possa estar sempre presente na vida de cada um, de todos nós. Vamos lá, a prece final. Banhados por este teu imenso amor, Mestre Jesus, por essas criaturas que guias em nosso planeta, possamos retornar para os nossos lares, imersos nessas boas energias, levando para os nossos lares essa paz, essa tranquilidade, esse amor que se apresenta. E que esses fluidos restauradores
possam adentrar em cada célula do nosso ser e possamos, com alegria, confiar sempre em Deus, acreditando que hoje podemos fazer sempre o melhor e que amanhã colheremos esses bons frutos daquilo que plantamos hoje. Tenhamos sempre a certeza de que é possível vencer, de que é possível ser feliz. Retornemos para os nossos lares com essa paz e essa harmonia. Que a semana que se inicia possa também nos trazer muitas alegrias a cada dia. Que assim seja. Em primeiro lugar, queremos agradecer a Deus a oportunidade de, vivenciando aqui, ser pai, ser mãe, né? Participar com Deus do processo de criação. É o que há de mais divino na vida, esse momento, né, de ser pai e ser mãe. E, como não poderia deixar de ser, vamos ver os frutos deste amor, que há ali uma homenagem das crianças, dos nossos filhos amados, né, que vão fazer uma homenagem segundo a informação. Cris? Boa noite, meus irmãos e irmãs. A gente não poderia fazer diferente, né? De homenagear os pais. Mesmo estando poucos pais presentes, mas a gente não poderia esquecer. Mesmo também os nossos pais que partiram também irão receber as suas homenagens. Tenho certeza que cada um de nós não esqueceu de fazer a sua oração, de agradecer a Deus a oportunidade de ter tido um pai para nos instruir, nos orientar, nos educar. E eu gostaria de parabenizar você, pai, a todos os pais, os encarnados e os desencarnados, que eles todos possam receber o nosso abraço fraterno, o nosso amor, principalmente aí dos filhos e filhas, que eles se sintam abraçados e amados por cada um de vocês. Bem, hoje a gente vai fazer assim uma singela homenagem que não poderia passar em branco, né? As nossas crianças, as sementes que estão sendo plantadas aqui no Centro Espírita e o futuro da casa. Hoje a gente vai começar pela mensagem aqui do nosso querido Carlinhos, que vai homenagear os pais. Carlinhos, a sua mensagem? Meu pai, meu super pai. Pai, meu super pai. Miguel. Bastão, eu te amo. Meu pai é o meu herói, meu amigo e o melhor pai do mundo. Júlia. Pai, você é muito especial. Eu te agradeço por você ser essa pessoa maravilhosa. Feliz Dia dos Pais. Joyce. Um pai tem a sabedoria de um mestre e a sinceridade de um amigo. Feliz Dia dos Pais. Bom, Camila resolveu fazer diferente, gente. Ela gostaria de homenagear ao Pai de todos os pais, o nosso Criador, o nosso Deus. Papai, quero te agradecer por tudo que faz por mim. Eu tenho um pai muito especial e o nome dele é Deus. Eu te amo muito. Feliz Dia dos Pais. Então é isso, gente. Mesmo sendo uma homenagem tão singela, mas também a gente teve... A gente agradece de coração, viu? Os pais também, os meninos fizeram aqui, eles vão receber uma singela também lembrança
produzida também pelos nossos queridos, e os pais irão receber. Um grande abraço a cada um de vocês, muita paz, muita luz, beijo no coração e até breve.